a paz de Cristo Jesus. Você que chega agora aqui no nosso podcast, Pastor Lobato, trazendo mais um conteúdo, mas também uma reflexão. A África virou matéria, a África virou notícia. Você está vendo o site aí, o Globo? Jejum para conhecer Jesus. O culto que é incentivado, por pastor, deixa aí, no caso, o culto da fome, deixa aí 73 mortos. E aqui você está vendo os corpos daqueles que dizem que querem conhecer Jesus, sendo agora carregados aí. Primeira coisa, como é que eu faço, Pastor Lobato, para conhecer Jesus? Hoje, por conta de falácias, por conta de invenções humanas, levando o povo a fazer coisas que nem eles mesmos conseguem fazer, leva o povo à beira da loucura e apresentam um evangelho distorcido, um evangelho falido, um evangelho que não confronta. Conhecer Jesus, primeiramente, um evangelho que confronta você, um evangelho que faz você analisar, reconhecer seu erro, reconhecer seu pecado. Mas vamos lá, eu quero deixar primeiramente aqui um texto de Paulo, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, no seu verso de número 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Primeiramente, conhecer a Jesus. A fé, ela tem dentro de nós essa ferramenta que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu, o dom da fé, e é por ela que nós conhecemos a Jesus, e é por meio dela também que Jesus, ele vai se manifestando a nós. Como é que eu sei que Jesus, como eu conheço Jesus? Como eu sei que Jesus está habitando na minha vida? Quando as minhas ações já não são mais a mesma. Quando as minhas atitudes já não são mais a mesma. Quando eu começo a analisar e ver coisas que antigamente me faziam sentido e hoje já não me fazem mais sentido. Porque a luz da sua palavra arrancou as escamas dos meus olhos, me deu sabedoria, me deu entendimento e o principal, me deu discernimento para entender o que é e o que não é. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui essa bizarrice que acontece na África. E eu preciso te falar uma coisa. Por trás de tudo isso tem um propósito muito sinistro. Tá? Tem um propósito muito sinistro. Qual o propósito, Pastor Lobato? O começo ou vamos dizer, o indício da perseguição a missionários, ao Evangelho de Cristo. Grupos que se infiltram usando a palavra de Deus, falsos pastores que se infiltram pregando a palavra de Deus, com um único objetivo: fazer com que as almas que necessitam do Evangelho não tenham a oportunidade de ter a palavra de Deus no alcance de suas vidas. A perseguição da igreja, ela é algo iminente. E por mais que alguém diga, não, nós como igreja temos como mudar. Mentira, está aqui dentro. Está aqui dentro. Não tem como mudar, meu irmão. Não tem como mudar. Uma coisa que Jesus disse: o mundo não me amou, não há de amar a vós. O mundo me perseguiu, o mundo há de perseguir a vós. E você está vendo aí. Leis que tramitam em políticas, leis que tramitam em vários lugares. E o propósito principal? Religião. O mundo tem tanta coisa para erradicar. O mundo tem a fome para erradicar, desigualdade social, problemas, drogas, isso e aquilo. E você não vê. São assuntos que passam batido. Mas religião e o que tange a Bíblia Sagrada, como foi dito aí por uma celebridade que agora está na geladeira aí. Uma celebridade que disse que a Bíblia tem que ser reescrita. Aí está na geladeira, não sabe como faz para chamar a atenção. Vamos falar de religião. Porque dá ibope, vamos falar de religião. Porque isso rende assunto. Mas vamos lá, isso aí é um assunto para um outro vídeo. É o seguinte, vocês estão vendo aqui, jejum para conhecer Jesus, o culto da fome. O líder da igreja, Paul Mackenzie, Paul Mackenzie, foi preso, acusado de estimular a prática suspeita de provocar as mortes.
O presidente do Quênia, aqui já começa a matéria e você vê que já pende para esse lado. O presidente do Quênia, William Ruto, prometeu adotar medidas contundentes contra movimentos religiosos nebulosos, depois que a polícia encontrou 73 corpos de pessoas suspeitas de integrar uma seita que pedia aos seguidores para jejuar até conhecer Jesus. A polícia do Quênia ainda busca por dezenas de desaparecidos perto da cidade costeira. A investigação teve início no começo deste mês, quando as autoridades receberam a denúncia de que havia uma possível vala comum na região. O que vimos em Sakola é algo característico de terroristas, declarou o presidente durante uma cerimônia de entrega de diplomas aos funcionários do sistema prisional. Segundo a polícia, o pastor Paul Mackenzie seria o responsável pela orientação de jejuar repassada aos seguidores. Ele foi preso no dia 15 de abril. Em março, o líder da Igreja Internacional da Boa Nova já havia sido detido e indiciado, mas pagou fiança de 100 mil shillings quenianos, cerca de 3.700 reais, e foi liberado. E aqui você tem, a foto do Quênia, tá vendo aqui? O posto de atendimento queniano. Na ocasião, 2 crianças da seita foram encontradas mortas. Agora o número de vítimas pode ser maior, já que, de acordo com a Cruz Vermelha do Quênia, ao menos 112 foram dadas como desaparecidas. Muitos adeptos da igreja ainda estão escondidos em uma área de mata para fazer o tal do jejum. As covas rasas onde os corpos foram encontrados estavam na floresta da região de Sakola, de Sakarolá. No domingo, uma mulher foi resgatada e levada ao hospital pelas autoridades. Ela sentia fraqueza e se recusava a ingerir alimentos. Além disso, outros 11 fiéis, 7 homens e 4 mulheres, entre 17 e 49 anos, foram hospitalizados. Uma fonte policial afirmou que o pastor iniciou uma greve de fome e que tem orado e jejuado enquanto permanece preso. Segundo a imprensa local, 6 seguidores também foram detidos. Em relatório, a polícia indicou ter recebido informações de que as pessoas morreram de fome, com o pretexto de conhecer Jesus após o religioso ter feito uma lavagem cerebral. Então vamos lá. Partindo, tá? Eu estou pegando aqui, usando literalmente a matéria, tá? Vou comentar em cima desta matéria que vocês estão acompanhando comigo aqui no canal. Gente, primeiramente, meu culto é um culto racional. Segundo, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pastor Lobato, vamos lá? Vou pegar aqui para vocês. Vamos recorrer aqui à minha Bíblia. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos lá. Vou pegar para vocês aqui. 1 Coríntios 3,17. Tá? Vou pegar aqui para vocês. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, o santuário, não é congregação, santuário de Deus, eu e você. Deixa eu pegar aqui. Vamos sair dessa tela. Vamos sair aqui dessa tela. Deixa eu fechar aqui minha câmera também. Vamos voltar para essa tela aqui. Pois bem, se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este também o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A sabedoria humana, ela é loucura. Vamos lá, essa aqui é a Bíblia King James. Agora eu vou pegar a João Ferreira Almeida atualizada. Se alguém destruir o santuário de Deus, o Deus destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Ou seja, quando esses camaradas começam com esse tipo de situação e levam, usando de suas falácias, de suas loucuras, usam para dizer e induzir a pessoa ao erro. E essas, espero eu que essas que morreram,
possam aí, quem sabe, no grande dia, né, o Todo-Poderoso de fato, a busca delas aí, mesmo sendo enganadas, possam ter encontrado de fato a Cristo Jesus. Mas, meu irmão, eu quero que você entenda, Jesus é sábio, meu irmão. Jesus é santo. Jesus diz que nós temos que agir com sabedoria, conhecimento. Jesus diz, usando a sua própria palavra, ele diz, usando a vida do apóstolo Paulo, que o nosso culto, quando ele é um culto racional, meu irmão, eu oro, choro, fico emocionado, mas eu sei o que eu estou fazendo. Sei para quem tem orado, sei para quem está sendo dirigida a minha oração. Não é simplesmente agir a loucura ao acaso, achando que qualquer coisa que eu fizer, Deus recebe. Deus não recebe não, meu irmão. Deus não recebe não. É por isso que é criado esse movimento todo, para culpar o Evangelho, para culpar a palavra de Deus. E o texto diz, a palavra de Deus, ela nos diz, em vários textos da Bíblia Sagrada, que como foi nos dias de Noé, será no fim dos tempos. Se você acha que houve perseguição só lá atrás, a perseguição à igreja ela já começou. Meu irmão, assunto principal hoje nas mídias é a igreja. É a igreja. Ah, é proibido pregar sobre o pecado. Ah, é proibido falar sobre certos tipos de assunto. Ah, é proibido isso, é proibido aquilo. Tudo isso é proposital. Porque há pessoas sem fé, há pessoas sem Jesus, há pessoas sem Deus. Ela faz o que o sistema mundial quer. E essa é a grande jogada. Essa é a grande jogada de Satanás e seus adeptos. Essa é a grande jogada do inimigo. E não me venha falar, Satanás, a Bíblia diz, Satanás no grego, adversário. Meu adversário, o seu adversário não é de carne e osso. O meu adversário seu, ele é espiritual. Bíblia. Essa Bíblia que tanta gente odeia, que tanto famoso que está na geladeira odeia, é porque essa Bíblia confronta seus erros. Essa Bíblia, ela confronta seus pecados. Essa Bíblia, ela nos leva a entender pela palavra de Deus que é necessário mudar. E não vem com essa conversinha, Deus é amor. A igreja deveria pregar mais amor porque Deus é amor. Deus é amor, eu concordo, só que ele é justiça e ele é juízo. Ele é justiça e ele é juízo, meu irmão. Não pense você não. O pastor, ele fez aquilo, ele tem que pagar, concordo. A irmã fulana deu uma pisada fora, tem que pagar, concordo. Só que aí, você que não é crente também, não fique pensando que vai escapar do juízo. Não vai escapar ninguém do juízo. Não pense esses famosos que estão na geladeira, não, o juízo é para os crentes, não é para nós. Vai começar pela casa de Deus. E se começar pela casa de Deus, e Deus já encontra a casa dele bagunçada, o que dirá daqueles que não estão na sua casa? O que dirá daqueles que não estão na sua presença? Então não me vê com essa conversa de que Deus, Deus é amor. Sim, o nosso Deus é amor. Só que o nosso Deus, ele é justiça e juízo. O próprio Deus, quando Jesus, ele é batizado por João Batista, Mateus 3. Quando você pega Jesus sendo batizado, e o texto diz que Jesus sai da água, e quando Jesus sai da água, o Espírito Santo se apodera dele, eu tenho que deixar isso aqui bem claro. A voz que vem do céu diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, é nele que minha alma tem prazer. O Todo-Poderoso Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ele deixa claro: qualquer coisa que vocês quiserem, peçam para o meu filho. É o meu filho que vai orar, é o meu filho que vai interceder, é o meu filho que vai aí, junto a mim, interceder por vocês. Jesus, quando ele morre, ao terceiro dia, ele ressuscita, ele aparece para as mulheres e posteriormente ele aparece para os seus discípulos. Jesus deixa uma ordem dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Só que ele dá uma outra ordem também: ficais tranquilos, porque eu não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, e quando eu for, aquele que há de vir, virá, que é o Espírito Santo.
e ele vos lembrará de tudo o que eu já tenho vos ensinado. Ou seja, naquela época Jesus encontrou pecadores, doentes, pessoas, ensinou que a vontade do Pai é que nós o adoremos em espírito e em verdade. E quem o adora em espírito e em verdade não sofre engano. Quem o adora em espírito e em verdade não se deixa levar por contos e nem fábulas. Quem o adora em espírito e em verdade tem discernimento. Sabe quando errou, reconhece o seu erro. E quando reconhece o seu erro, compõe exatamente o que Davi fez no Salmo 51. Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca o teu espírito. Pensa bem, meu irmão. Não é tudo que Deus aceita, não. Não é qualquer tipo de adoração que Deus aceita, não. Então eu espero que essa matéria sirva aí de reflexão para você. Eu fico por aqui. Peço a você que está aí no conteúdo para você chegar deixando aquele like, também se inscrevendo, compartilhando e, mais do que isso, nos ajudando a fazer com que essa live alcance o maior número de pessoas. Nosso podcast, Pastor Lobato, fica por aqui. Um grande abraço, a gente se encontra. Fiquem todos com Deus, a paz de Cristo Jesus.